estava falando? O texto diz assim: e vos anunciamos o Evangelho. Então, nós descobrimos no versículo 15 o que Paulo estava falando no versículo 9. O que era falar o Evangelho? Era convidar para um culto? Não. Convidar para o culto é certo? É certo. Mas é pregar o Evangelho? Não. Se eu disser assim para alguém: olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, isso é pregar o Evangelho? Não, é bonitinho, é fofinho, né? É um evangelho dos Teletubbies, para quem lembra, né? É o evangelho dos ursinhos carinhosos, mas não é evangelho coisa nenhuma. Que história é essa? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que bobagem é essa? Então, gente, esse evangelho que falou por aí, bobagem, tudo lixo, esquece isso aí. O que é o evangelho mesmo? Veja aí, no texto aí de Atos 13, né? Atos 13, tem aí a explicação bem sucinta do apóstolo Paulo no versículo 38 e 39. Então é Atos 13, 38 e 39. Sempre que você fala assim, mas o que eu tenho que falar? Você vê que esse versículo aqui, olha aqui. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste. O que é remissão? Perdão. Quem é, quando fala por meio deste, quem é este? Então o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho anuncia perdão de pecados por meio de Jesus. Isso é Evangelho. O Evangelho anuncia perdão de pecados por meio de Jesus. É importante isso? Sim. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus e o condena à perdição eterna. Isso é muito sério. Pecado não é só um problema moral. Quem dera. Problema moral você resolve simplesmente ensinando a pessoa. Só isso aqui é errado, isso aqui é feio, dá um castigo lá, né, então está resolvido. Mas o pecado não é só isso. O pecado é um problema judicial. E não é um problema judicial humano, é um problema jurídico, judicial diante de Deus. O pecado gera culpa, é um crime que gera culpa. E a culpa de um crime diante de Deus tem que ser aplicada a pena. E qual é a pena para o pecado? O salário do pecado é a morte. Isso é terrível. Então o Evangelho é uma boa nova. Por que é uma boa nova? Porque o Evangelho anuncia o perdão do crime que leva à condenação. É por isso que é Evangelho. Como? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus, pela fé em Jesus, o crime, a culpa do crime é cancelada. Isso é Evangelho. Veja a sequência. E por meio dele, diz o texto, todo que crê é justificado, é tornado justo. Antes era criminoso, agora é justificado, é justo. Por meio dele, todo que crê. Olha que boa nova. É pela fé só. Aquele que crê em Jesus é perdoado. E olha só, é perdoado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Guardando a lei de Moisés, você não consegue o perdão. Não. Se você conseguir guardar a lei de Moisés, coisa que você não vai conseguir, mas se você conseguir, mesmo assim, a guarda dessa lei não vai dar a você o perdão judicial de Deus. Não tem jeito. Primeiro, você não vai conseguir. Então, quando começa lá, não matarás, está fácil. Não furtarás, está fácil. Honra teu pai e tua mãe. Está começando a ficar meio complicado. Não cobiçar, aí matou tudo, aí cai todo mundo. Não cobiçar, aí cai, afunda tudo. Não sobra ninguém. Não tem jeito. Mas mesmo que você consiga, mesmo conseguindo, isso é a hipótese elevada ao absurdo, você nunca vai conseguir. Mesmo que você consiga a vida inteira guardar os 10 mandamentos, mesmo assim o texto fala, isso não vai anular a sentença. A sentença não se anula assim. Só tem um jeito de anular a sentença. Como? Aí que está a boa nova. É muito mais fácil de guardar a lei. Você crê em Jesus. Você crê em Jesus, a justiça dele, ele sim guardou toda a lei. A justiça e a retidão dele cobre você. Olha que coisa linda. Quando você crê em Jesus, a justiça dele cobre você. Aí você está em Cristo. Você é salvo porque você está em Cristo. A justiça dele cobriu você. Então eu sou salvo pelos meus méritos? Não. Mas porque eu estou nele. Eu estou nele. Eu estou em Cristo. Eu criei em Jesus. A justiça dele me revestiu. Agora então eu estou perdoado, justificado. Um dia eu vou comparecer diante de Deus. E imagine, eu não sei como vai ser, mas imagine, vamos imaginar. Deus fala assim, por que você pode entrar aqui? Por que você pode ser o meu herdeiro? Por que você pode herdar o meu céu, a minha gloriosa herança e santa herança? Por quê? Você vai falar assim, porque eu sou um cara bom. Está lascado você falar isso. Você está lascado. Mas olha, eu
Eu não mereço entrar no seu reino. Eu não. Mas eu vou entrar no seu reino pelos méritos de Jesus, não pelos meus. Eu um dia criei nele como meu Salvador e a justiça dele me revestiu. Então é pelos méritos dele e não pelos meus. E eu obtive os méritos dele quando eu criei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei o Evangelho. Aí está resolvido. Aí está resolvido. Aí você é um herdeiro do Senhor.